Meus amigos, toda vez que vem um surto de algum vírus, é aquele pavor, né? Quando vem dengue, fica todo mundo apavorado. Quando vem chikungunya, fica todo mundo apavorado. Quando vem coronavírus, fica todo mundo apavorado. Então vamos ver como a gente pode enfrentar esses surtos de vírus? A primeira coisa que nós vamos ver são algumas ideias básicas. Nós vamos chamar o vírus, seja lá qual for, de hóspede. E vamos chamar as pessoas de hospedeiros. Então nós temos 4 situações para considerar, tá? A primeira, quando o hóspede é fraco, ou seja, ele não é muito agressivo, ele não é muito ameaçador, certo? Mas ele pega um hospedeiro também fraco. Aí a gente não sabe o que pode acontecer, certo? Ou esse hospedeiro fraco consegue vencer o hóspede, ou o hóspede consegue vencer o hospedeiro. Então é uma incógnita. Uma outra situação é onde o hóspede é fraco e o hospedeiro é forte, tá? Então nós temos um caso da imunidade. O hospedeiro é forte, ele recebe o vírus, como o vírus é fraco e o hospedeiro é forte, o hospedeiro não vai ter grandes problemas, tá? Um outro caso é quando o hóspede é forte e o hospedeiro também é forte, tá? De novo, a gente não vai saber qual é o resultado, vai vencer aquele que for o mais forte. E nós temos o caso onde o hóspede é forte e o hospedeiro é fraco. Aí não tem jeito, o hospedeiro vai acabar morrendo, tá? Lembre-se que quando o hospedeiro morre, o hóspede vai junto, tá? Então, para o hóspede, não é lá um grande negócio matar o hospedeiro, tá? A morte do hospedeiro acabou sendo um acidente que prejudica os dois. Vamos ver alguns exemplos? Hóspede fraco com hospedeiro forte. É o caso das gripes que as pessoas recebem, mas como ser humano branco, né? Já está acostumado a conviver com várias gripes, vários vírus de gripes, ele acaba resistindo bem a esses vírus da gripe, tá? Fica aí 3, 4 dias de cama, toma analgésico para não ficar com muita dor, mas depois de um certo tempo levanta e vai cuidar da vida. O mesmo vírus da gripe que é fraco para o homem branco, certo? Ele é forte para o hospedeiro fraco, que é o caso do índio. O índio nunca conviveu com o vírus da gripe. Então, quando havia os primeiros contatos entre os homens brancos com os índios, sempre tinha algum homem branco com alguma gripe, e essa gripe pegava e matava a tribo inteira. Então, embora os índios fossem fortes fisicamente, eles eram fracos do ponto de vista da gripe, tá? Então sempre temos que pensar nisso, a situação do hóspede e a situação do hospedeiro. E o que nós queremos? Nós queremos sempre um hospedeiro forte, tá? Se o hóspede ou o vírus for fraco, não tem problema. Se o hóspede ou o vírus vier forte, aí nós temos problemas, certo? Principalmente se o hospedeiro for fraco, tá? Então, guardem isso na cabeça, o hospedeiro tem que ser forte. Bom, nós vamos ver agora como é o comportamento dos surtos dessas viroses com o passar do tempo, tá? Então vocês estão vendo uma curva escrita em vermelho, né? E no eixo horizontal está a escala do tempo e na vertical está o número de hospedeiros que morrem por causa da presença do vírus. Então, no primeiro momento, tá? Onde o vírus ainda não é conhecido pelo organismo do hospedeiro, o que acontece? O ataque é forte, tá? O vírus ele chega como um hóspede forte e começa a morrer muita gente, né? Então lembrem da gripe espanhola, que a coisa foi desse jeito, morreu muita gente, né? E o número de pessoas mortas vai subindo no tempo na medida em que o vírus vai se alastrando pelas populações. Mas chega um dado momento em que você atinge um pico no número de pessoas mortas, para de aumentar, primeiro porque muitos hospedeiros fracos já morreram e não vão morrer 2 vezes, morre uma vez só, certo? Então, com a redução da população, os hospedeiros fracos vão sendo eliminados e o vírus começa a encontrar
hospedeiros mais fortes. Então, com isso, o número de pessoas que morrem para de crescer, atinge um certo equilíbrio. Depois de um certo tempo, começam a sobrar apenas os hospedeiros fortes. E o vírus, por sua vez, ele também vai sendo adaptado ao hospedeiro, principalmente porque aqueles vírus mais fortes que pegaram hospedeiros mais fracos, eles foram eliminados juntos com os hospedeiros que morreram. Então, vão começar a sobrar os hóspedes mais fracos que acabam fazendo, vamos dizer assim, um acordo de cavalheiros, né, entre o hóspede e o hospedeiro. O hospedeiro não morre e o hóspede, por sua vez, também não é eliminado. E aí, com o tempo, tá, as pessoas que sobreviveram são hospedeiros fortes ou são aqueles hospedeiros que, através das vacinas, por exemplo, desenvolvem a imunidade, e o número de pessoas que morrem vai diminuindo e aí o surto vai ao seu fim. Então, com o passar do tempo, apenas as pessoas muito fracas que podem pegar um vírus e acabar tendo uma pneumonia, alguma outra decorrência da infecção pelo vírus e vão acabar morrendo. Mas não é mais um caso de surto, são casos isolados que acontecem porque o hospedeiro está muito fraco, tá bom? Agora nós vamos ver quais são os recursos e que ações nós temos que adotar para combater um surto de vírus, né? A primeira coisa é fortalecer o hospedeiro, tá? Então, como é que você fortalece o hospedeiro? Com uma boa alimentação e com bons complementos e bons suplementos alimentares. Você vai tratar de fazer a imunização do hospedeiro através de vacinas ou algum outro produto terapêutico. Você vai ter que tomar medidas de controle sanitário. Por exemplo, isolar os infectados. Você precisa ter uma higiene pessoal, porque se o vírus está aí pelo seu corpo, pela sua pele, você pode, através de um banho, eliminá-lo antes que ele tenha acesso à parte interna do seu corpo, certo? Esse é apenas um exemplo, né? Manter a casa limpa, usar roupas limpas e assim por diante, tá? E uma medicação auxiliar que é para dar alívio aos sintomas. Então, repare, não existe remédio para vírus, tá? Os remédios que você toma quando está com um vírus, uma gripe, é para auxiliar a pessoa a suportar com mais conforto o período de infecção, tá? Para combater o vírus, você pensa na vacina. Agora, para você ter mais conforto, você vai tomar não um antitérmico, tá? Se você tomar um antitérmico, você está protegendo o vírus da ação de defesa do corpo. Então você tem que deixar a febre funcionar. Então, antitérmico não. Mas você pode dar um analgésico, uma dipirona, por exemplo. Isso vai ajudar a pessoa a atravessar com menos sofrimento o período da presença do vírus. Bom, agora vamos ver com mais detalhes, tá? Como fortalecer o hospedeiro? Você vai evitar o consumo de alimentos ácidos e que acidificam o sangue. Lembre, organismo ácido favorece hóspedes nocivos. Organismo alcalino desfavorece os hóspedes nocivos, tá? Para quem lembra do que estudou química na escola, né? Lembra do pH? Então, o pH seguro para o sangue é o de 7,4, tá? Então, evite refrigerantes e produtos industrializados em geral. Troque a laranja pelo limão, tá? De preferência o limão cravo, ou aquele caipira, né? E você vai colocar limão na água ao menos 3 vezes por dia. Você vai consumir bastante vitamina C com zinco, troque o açúcar pelo mel, consuma pólen e também consuma geleia real. Então são alimentos que fortalecem a pessoa, tá? E são alimentos também que não permitem com que o seu corpo fique muito ácido. Quanto mais ácido estiver o seu corpo, maior chance você está dando para a instalação de enfermidades em você, tá? E quando você estiver infectado, combata o vírus com uma mistura mel, alho e cebola. Pode ser em partes iguais, ou você pode colocar um pouco mais de mel, um pouco menos de cebola,
vai ser a seu gosto, certo? Mas mel, alho e cebola é um trio fenomenal para combater infecções, tá? Inhame cru, tá? Seja em salada, seja em suco, tá? Ajuda a evitar a infecção, bem como ajuda a combatê-la, tá? Isso vale para a dengue toda a sua turma. Muita gente se tratou de dengue consumindo bastante inhame cru. Esse é um ajudante muito bom para combater vírus. Bom, vamos pensar em imunizar o hospedeiro, tá? Primeiro, há casos em que o vírus ele é mutante e isso atrasa a obtenção de vacina. Quando a vacina fica pronta, o vírus já mudou. Repare que você vai fazer uma vacinação para gripe, depois de um ano a vacina tem que ser outra, porque de um ano para outra o vírus muda, tá? Então há casos em que essas vacinas poderão vir com atraso em relação ao vírus, tá? Então a sua única defesa vai ser a sua imunidade natural, tá? Então vale muito mais aquilo que eu falei no slide anterior do que você ficar de braço cruzado sem tomar nenhuma atitude esperando que venha uma vacina. Não espere a vacina vir, tá? Haja antes, tá? E como produtos terapêuticos, nós temos a própolis, você vai tomar de 5 a 25 gotas ao dia. Ele vai atuar como um imunorregulador e também como antibiótico para combater as bactérias oportunistas que podem se instalar no catarro que você gera quando está lidando com o vírus, tá? Então, o antibiótico, ele não é dado pelo médico para a pessoa combater o vírus, mas é para combater as bactérias oportunistas que tentam se instalar enquanto você está brigando com o vírus, tá? A pedra de cânfora, pendurada na altura do timo, é acima do coração e abaixo da base do pescoço, tá? Deixa uma pedrinha pendurada ali, vai produzir odores que fortalecem a limpeza do sistema respiratório, tá? Então você respirando levemente um pouquinho cada dia a pedrinha de cânfora é uma primeira barreira contra os vírus. Bom, medidas de controle sanitário, tá? Você não vai para um país, para uma cidade ou os bairros onde haja muito infectados, tá? Se você ainda não sabe se é um hospedeiro fraco ou um hospedeiro forte, então evite andar do lado de quem está infectado, a menos que seja um parente, um amigo, que você vai lá para cuidar dele, né? Se há um surto, não vá para eventos muito populosos, não vá lá para shows, não vá para partidas esportivas, não vá para comícios. E você também não vai usar coletivos com muita gente, como ônibus lá em São Paulo, trem, metrô, esse monte de gente apinhocada, né, num vagão, né? Isso também não é bom, evite isso. E também os ambientes fechados como ar-condicionado, como shopping center, cinema, ou então palestras ou eventos comerciais, tá? Porque os filtros dos aparelhos de ar-condicionado não blindam, não seguram os vírus. Os vírus vão ficar circulando no ambiente inteiro, tá? E se for em algum local onde você se sinta exposto, você vai no hospital onde tem muita gente internada, né? Então você vai usar luvas, vai usar máscaras e chegando em casa, troque de roupa, coloque essa roupa para lavar, se possível separado das outras. Mantenha as suas mãos e o braço sempre limpas, lavadas, tá? Usou-se já muito no passado, no tempo de Pasteur, né? Pasteur ele usava água com cal diluída antes de lidar com os seus doentes. Ele percebeu que com isso não tinha complicações depois dos tratamentos. Então, água e cal é uma receita bastante antiga, valia naquele tempo, pode valer hoje, tá? Cal em pó nos ambientes internos e externos da casa também vai ajudar, tá? E nos Estados Unidos houve uma época em que as pessoas costumavam colocar cebola cortada nos cantos da casa, também ajudava, tá? Então cebola também é muito boa para limpar o ambiente e ela tem um efeito parecido com o da cal, tá? Os vírus em geral, eles costumam ser similares aos vírus da gripe, do ponto de vista da sua estabilidade e durabilidade no ar, em superfícies lisas e assim por diante, tá? Então,
você não vai se expor a grandes ventanias, em locais onde você pode ter o vírus aí pelo ar, gente espirrando e tossindo perto de você. Os vírus geralmente costumam, tá, ter uma vida razoável ainda no ar, com exceção do HIV. O HIV não tem resistência nenhuma no ar. Ele tem que ir direto do sangue de um para o sangue do outro. Mas os outros vírus em geral, eles conseguem ficar algum tempo no ar, tá? Então tá aí, por enquanto isso que você tem que ter em mente do ponto de vista do controle sanitário. E para finalizar, vamos ver que medicação auxiliar você pode ter. Não se esqueça que para vírus, remédio não ataca vírus. Antibiótico não resolve o problema de vírus. Geralmente a medicação auxiliar é para dar alívio dos sintomas. Relembrando, dar um antitérmico para quem está com febre é proteger o vírus. A febre é uma ação de defesa do organismo, então deixe a febre funcionar. Chás que provoquem sua dor são benéficos para o corpo eliminar o vírus, embora muitos infectados fracos possam morrer nessas ocasiões. Um exemplo é um chá de limão com cravo e com gengibre. Esse é um chá bastante forte. O limão cravo, tá? Então vejam bem, limão cravo e com gengibre. Esse é um chá bastante forte, produz bastante suadouro. E os analgésicos podem apenas dar um alívio às dores e ao mal-estar, mas eles não ajudam a lutar contra o vírus. Eu sugiro que use a dipirona e sugiro que não use o paracetamol, porque o paracetamol algumas vezes pode maltratar o fígado. Então, se uma pessoa tem um fígado fraco, já teve problemas anteriores com o fígado, é bom evitar o paracetamol. Use a dipirona, tá? Por enquanto é isso, espero que as informações tenham sido úteis para você.